Muito bem, pessoal. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre as frações. Nessa primeira aula, nós vamos considerar um pouco a respeito dos conceitos introdutórios de frações, tá bom? Então aqui é o exercício que está no livro de vocês. Vocês podem dar uma olhada lá, certo? Para conferir as questões. Mas bem, vamos lá então dar início à nossa aula. Antes de tudo, eu só gostaria de relembrar para vocês alguns conceitos básicos do que é fração, né? Certo? Vou pegar uma folha aqui à parte para a gente estudar. Bem, a ideia de fração, pessoal, tá? A ideia de pegar um todo. Por exemplo, nós temos aqui uma barra retangular e dividir em partes iguais. Você pode dividir em duas partes iguais, em três partes iguais e assim por diante, né? Eu vou dividir em três partes iguais. Ok, né? Então, olha, eu dividi em três partes iguais, né? Vou colocar uma barrinha que é típica das frações. Lembrando, pessoal, que a parte de baixo, que é o denominador, representa a quantidade em que foi dividido todo. No nosso caso, foi dividido em três partes. É para ser igual, embora você está vendo aqui a diferença no tamanho, mas tecnicamente a ideia é isso, é dividir em partes iguais, tá bom? Então tá aqui, ó. Essa parte aqui é o denominador. Ela foi dividida em três partes, ok? Agora vamos pintar uma parte. Bom, eu pintei uma parte. É uma parte de três, então é uma parte de três ou um terço. O número de cima é chamado de numerador. Então está bem definido. A parte de baixo é o denominador, a parte de cima é o numerador, ok? Então olha, nós tomamos duas partes, aliás, uma parte de três, então um terço. E quantos sobraram? Você representa da mesma forma. Então olha, foi dividida em três partes, então aqui embaixo a quantidade de partes que foram divididas. E não foram pintadas duas partes, então duas partes não foram pintadas. Então são duas partes de três sem pintar. Lembrando que o denominador representa em quantas partes foram divididas o todo e o numerador é a parte do todo que você quer representar. Eu quero representar essa parte aqui que não foi pintada, então foram duas partes de três que não foram pintadas. Parte de baixo, denominador, parte de cima, numerador. E agora, olha, por exemplo, se eu pintasse todas as partes e quisesse representá-las na forma de fração, eu teria algo do gênero aqui, ó. Foram divididas em três partes e agora eu pintei as três partes, certo? Alguma dúvida? Não, né? Então eu vou representar três partes. 3 de 3. Agora tem um detalhe, gente, olha. Não esqueçam isso que eu vou falar para vocês, tá bom? Toda fração é uma divisão. Isso quer dizer que eu posso dividir o numerador pelo denominador. Se eu dividir 3 por 3, vai dar que é uma barra completa, entendeu? Então tá aí. Dito isso, vamos passar para adiante. Veja. No caderno, escreva a fração correspondente à parte pintada. De verde, né? Que no livro de vocês está em verde, né? Esse é o amarelo na minha por causa da impressora, mas está aqui, ó. Certo? Veja só. Aqui, esse círculo foi dividido em três partes iguais. Você vai pegar aqui, ó. Então você vai pegar e vai colocar as três partes. Quer saber a parte que foi pintada, não é isso? Então foram pintadas duas partes. Então foram pintadas duas partes de três.
representação é essa aqui, gente, ó. 2 partes de 3. Nessa outra aqui, você vai colocar em quantas partes foram divididas esse retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então foram 10 partes. E quantas foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então foram 7 partes de 10 partes. Ok? Depois, olha, na próxima aula nós vamos explicar como é que você faz a leitura, né? Tá bom? Nesse caso aqui nós temos um triângulo que foram divididas, ou dividido, perdão, em 3 partes iguais. Então, como foi dividido em 3 partes, a parte de baixo, que é o denominador, é 3. E quantas partes foram pintadas? Foi uma, então uma de 3. Nesse caso, esse quadrado foi dividido em 9 partes, né? Você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes. Lembrando, a parte de baixo, em quantas partes o todo foi dividido. E quantas foram pintadas? Quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5 partes. 5 de 9. E aqui, esse retângulo foi dividido em quantas partes? Em 4. 1, 2, 3. Desculpem, gente, ó. Aqui, né? Vocês não estavam vendo. Só revisando, né? O triângulo foi dividido em 3 partes iguais e tomamos uma parte. Esse retângulo, perdão, esse quadrado foi dividido em 9 partes iguais e foram pintados 5. Então nós pintamos 5, né? Há um detalhe, se eu quisesse representar a parte que não foi pintada, eu teria 9, né? Não foi pintado 1, 2, 3, 4. Aqui não foi pintado 3, 1, 2. Aqui não foi pintado quanto? 10, foi pintado 3. Não foram pintados 3, né? E aqui não foram pintados, né? Uma parte de 3. Vamos finalizar esse exercício aqui, tá? Ok? Vamos lá. Então, olha, nós temos aqui, gente, essa última aqui, né? Dessa questão aqui. Olha. Aqui não foi pintado quanto? Então, não foi pintado. Aliás, vamos representar o que foi pintado. Então, quantas partes foi dividido todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividido em 8 partes. Foram pintadas 1, 2, 3 partes. Então, 3 de 8, né? Aqui. Um automóvel saiu de a quinta questão agora, né? De A em direção a B no trajeto indicado na figura abaixo. E já percorreu 3/5 desse trajeto. Então, gente, ó, daqui até aqui, né? Desse trajeto. Copie a figura no caderno e use uma régua para localizar o ponto em que o automóvel se encontra. Bom, eu tenho uma régua aqui comigo, né? E o detalhe é que o automóvel, ele saiu de A e foi até B, daqui até aqui, né? Se você prestar atenção aqui, ó, aqui diz que foi dividido em 5 partes. É só você pegar o trajeto e dividir em 5 partes, né? Então vamos lá, ó. Em 5 partes, né? Então aqui no meu tem 6, né? Eu acredito que no livro de vocês é 5 também. Eu vou fazer aqui porque novamente, porque como a minha impressora ela deve ter impresso ele maior, então não vai ficar fácil para representar. Eu vou fazer aqui, ó. Fazer um segmento aqui com 5 de comprimento, tá? E aí eu vou dividir em 5 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, viu? Dividir em 5 partes iguais o segmento. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E se foram 3, né? Então nós tomamos 1, 2, 3. Então ele dirigiu até aqui, pessoal, né? Que é 3 de 5. Ok? Bom, tá aí, ó. Vamos para a próxima questão, né? Ok? Então tá aqui, ó. Eu vou fazer
Vou pegar uma outra figura para a gente representar, tá bom? Ó, desenhe no caderno figuras para representar cada fração e pinte as partes correspondentes. Embora aqui dê uma sugestão um círculo, mas você poderia representar de outra forma. Vamos lá. Você pode usar quadrados ou barras retangulares. Vou usar um quadrado aqui, ó. Então, se foi dividido em 4 partes, eu vou pegar o todo e dividir em 4 partes, ok? E vou pegar 3 partes de 4. Então, vai ser 1, 2, 3 partes de 4. Então, aqui é 3 de 4. Aqui em 6, né? Em 6, como eu falei para vocês, você pode usar, aliás, vamos na B, né? Na B foi 1, 2, são 8, né? 8 partes. A gente pode novamente usar um quadrado, ok? Você pode usar um quadrado. Agora, ao invés de dividir, deixa eu ver como é que a gente vai fazer aqui, né? 3 de 8, vai ficar mais complicado para fazer assim, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer retângulos, que é melhor, tá? Fazer um retângulo aqui. Vou apagar aqui, eu vou começar de novo, tá, pessoal? Fazer um retângulo. Vou dividir, né? Dividir em 4 partes. Agora eu vou dividir em 8 partes. Você poderia fazer um retângulo assim, né? Ok? E foi tomado 7 de 8, né? Então você vai pintar 7 partes, né? Então foram 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes de 8. Então nós teremos 7 de 8, né? Lembrando que a quantidade que foi dividido todo é o denominador. E quantos foram tomados ou representados é o numerador, tá? Então vamos lá. A C. 1 de 6. Aí pode usar a mesma forma, né? 1 de 6, né? Então eu vou dividir em 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou representar uma. Então foi 1 de 6. Ok? Foi 1 de 6. Dividi em 6 partes iguais e representei 1 de 6. A D, né? 6 também. Pode usar a mesma estratégia. A mesma estratégia. A gente vai usar desenhar e dividir em 6 partes. E agora nós vamos pintar 4, né? 1, 2, 3, 4. Lembrando que você poderia pintar em qualquer lugar, né? Você poderia pintar em qualquer parte aqui, né? Contando que você pintasse 4, não precisa ser em sequência, não. Então nós temos 4 sextos. A próxima foi dividido em 3 partes. É 3 de 3, né? Nós já tínhamos feito o nosso exercício inicial, né? 3 de 3. Então nós dividimos em 3 partes e tomamos 3. E para finalizar, novamente em 8 partes, né? Vou fazer aqui. Foi dividido em 8 partes. E foram tomados 7 partes, né? 7 partes de 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes de 8. É uma forma de representar. Tem outras maneiras, né? Essa não é a única, tá bom? Então vamos ficar por aqui nessa aula. Na próxima a gente retoma para comentar o restante do exercício e iniciar o outro, tá bom?